Bem, pessoal, vamos aqui agora essa edição do Zovão News. Primeira parte aqui com as notícias depois de ontem, né? De mais um jogo aí sem vitória do Ceará, que já está aumentando aí a nossa marca aí. Quem tava falando aí do Mirassol, hoje em dia o Ceará também está tentando procurar essa marca aí devido a tanto tempo que a gente tem sem vitória. Então vamos passar primeiramente as notícias aí da grande mídia, começando por essa aqui, obviamente, em relação ao placar do jogo. Em jogo com 4 gols, Ceará e CRB empatam no Presidente Vargas. O Ceará tentou pressionar o CRB, ficou mais com a bola, sendo incisiva pelo lado esquerdo, mas não criou tanto. O CRB inclusive teve a primeira grande chance do jogo com Léo Pereira. Ele recebeu na frente e finalizou para fora, mas o Bandeira havia marcado impedimento. Aos 22, se entrasse, entrando do VAR deveria ser acionado o lance. Em resposta, o Ceará teve um gol anulado, também por impedimento no minuto seguinte. Barceló marcou, mas Facundo Castro estava em posição irregular no início da jogada. Aos 29, o Ceará abriu o placar. O goleiro Richard lançou o Barceló. Ele dominou perto da área e acertou um chutaço no canto para vencer o goleiro Matheus Albino. O CRB foi buscar o empate aos 46. Hereda foi lançado em velocidade, ajeitou no peito e soltou uma bomba na saída de Richard. A etapa final começou quente. No primeiro lance, La Bandeira recebeu no comando de ataque do CRB e acertou o travessão do Ceará. Aos 9, GG bateu o escanteio e Rômulo cabeceou para vencer o goleiro Richard, virando o jogo para o Galo. O time regatiano, porém, não sustentou o placar. Aos 29 minutos após cobrança de escanteio, Ramon Menezes cabeceou para baixo e empatou o jogo do Presidente Vargas. O CRB quase desempatou mais uma vez com o La Bandeira, que se livrou da marcação e bateu no cantinho para fora. Nos acréscimos, João Neto recebeu no ataque, enganou o marcador e quase fez o terceiro do time regatiano. O CRB está no lucro no duelo com o Ceará. Quinta venceu em Maceió por 1-0 pela Copa do Brasil e nesta segunda deixou o Presidente Vargas com um empate por 2-2. Pela Série B, no dia 23, os times se reencontram em Fortaleza para decidir a vaga. No dia 23, os times se reencontram em Fortaleza para decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A agenda dos times: na sexta-feira, o CRB volta a campo no estádio Rei Pelé para enfrentar a Chapecoense às 21h30. No mesmo dia, o Ceará visita o Novo Horizontino às 19 horas. Então, como fica? Ceará e CRB ainda não venceram em 3 rodadas da Série B. Empataram 2 vezes, perderam uma e ambos têm 2 pontos na classificação. Pelo saldo de gols, o Vovô está à frente, em 14º lugar. O Galo é o 15º colocado. Ceará e CRB fizeram um jogo cheio de alternativas no estádio Presidente Vargas pela 3ª rodada da Série B. Nesta segunda noite, o Vovô abriu o placar com o atacante Barceló, mas depois sofreu a virada. Gols do lateral Hereda e do volante Rômulo. Na etapa final, o zagueiro Ramon Menezes fez valer em Fortaleza a lei do ex e empatou a partida por 2-2. Curiosamente, os times jogaram na última quinta pela Copa do Brasil em Maceió e se reencontraram 4 dias depois pelo Campeonato Brasileiro. Vamos para a próxima aqui, que é essa. Atuações do Ceará. Barceló aparece no ataque e defesa repete problemas. Barceló voltou a ser titular e correspondeu dessa vez com gol. Com deficiências no ataque, visto ausências de Saulo, Eric e Alan, o alvinegro precisa de protagonistas. No duelo aproveitou bem a chance. Kaique, apesar dos poucos minutos em campo, mostrou muita vontade e se posicionou bem no segundo gol marcado por Ramon Menezes. Deve ter outras oportunidades. Matheus Bahia é um jogador regular que faz boas atuações na defesa, mas não foi bem no jogo. Deixou a desejar. Vamos passar rapidinho para a próxima, porque os comentários das notícias a gente vai fazer na segunda parte aqui do vídeo, para não se estender muito. Próxima notícia vem essa daqui, ó. Wagner Mancini analisa período sem vitórias, cita título cearense e reflete esforço fora do comum. O Ceará empatou com o CRB em 2-2 no estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada da Série B.
O vovô abriu o placar com o atacante Barceló, mas depois sofreu virada, gols do lateral Hereda e do volante Romulo na etapa final. O zagueiro Ramon Menezes deixou tudo igual. Com o resultado, o Ceará chegou ao 7º jogo sem vitória. Mancini avaliou o momento do time. Abre aspas aí pro Mancini. Não tenha dúvidas que é uma situação que requer atenção. Mais de um mês sem vencer chama atenção. Temos que encontrar soluções para isso. O Ceará vive um momento hoje difícil, muito em cima de alguns atletas que não puderam atuar. A sequência de jogos acabou nos dando possibilidade de enxergar novos jogadores, mas ao mesmo tempo temos que ter paciência com eles. É um momento para parar e refletir. O Ceará fez um esforço fora do comum para ganhar o estadual. Importante essa frase aqui, hein? Essa é a verdade. Após o estadual, a equipe vem em queda de rendimento. Isso acaba dando uma desorganizada na equipe dentro de campo, analisou. O técnico também pontuou as diferentes fases do Ceará dentro do jogo contra o time alagoano. Aspas de novo para o Mancini. Começamos bem e tomamos um gol no final do primeiro tempo. No início do segundo tempo tomamos outro gol. Então, em um espaço de 5 minutos tomamos 2 gols. Isso mexe com o emocional dos atletas, mas é um time alterado. Não é o mesmo time que jogou as finais. Tem outras peças e vai tentando se reencaixar. Muitas equipes passam por isso. É normal. Óbvio que não queremos. Claro que o torcedor não quer. E reclama. Claro que a gente reclama. Não temos que ter a percepção daquilo que tem acontecido. Não, mas temos que ter a percepção daquilo que tem acontecido. O momento é de buscar vencer o mais rápido possível para gerar mais tranquilidade, para que o atleta possa jogar mais leve. Na segunda etapa a gente ficou ansioso demais e queria fazer o terceiro gol antes do segundo. Isso é ruim porque você vai acelerando o jogo e dando oportunidades para o adversário também, completou. Mancini também avaliou as atuações de Kaique, Caio Rafael e João Vitor. Os 3 são jogadores do Sub-20 que também agregam ao profissional. Com 6 desfalques para o jogo, o técnico precisou buscar alternativas. A avaliação do professor foi positiva. Aspas de novo para o Mancini. São jovens que estão se destacando, não só no Sub-20, mas no dia a dia com a gente. Estão tendo uma atuação interessante. João Vitor fez um bom jogo e errou lances normais que todo atleta pode errar. O Kaique acabou entrando, teve oportunidade de fazer o gol. É um atleta de potencial e força, que nesse momento estamos necessitados em campo. A entrada do Caio também foi importante. Infelizmente, ele acabou lesionado em um lance de calcanhar. São atletas que já estão com a gente e outros também vão aparecer. Temos um elenco reduzido e isso faz com que a gente tenha que olhar para a base. A gente já sabia disso. Ceará e CRB ainda não venceram em 3 rodadas da Série B. Empataram 2 vezes, perderam uma e ambos têm 2 pontos na classificação. Pelo saldo de gols, o Vovô está à frente em 14º lugar. O Ceará visita o Novo Horizontino nesta sexta-feira às 19 horas. A última, para encerrar esse bloco aqui de notícias, antes da gente fazer uma análise aí, uma resenha, um comentário aí do jogo de ontem, vem essa aqui, ó. Análise: Ceará frustra a torcida e ainda sem vencer na Série B. Na Série B, o Ceará ainda não deu prazer da vitória à torcida. Largou à frente do CRB nesta segunda-feira em casa, mas não conseguiu segurar o resultado. São 2 pontos em 3 jogos. Mais perto da zona de rebaixamento do que da que leva a Série A. É preocupante. Já foram 6 gols sofridos, o que mostra a fragilidade do setor. Sem 5 jogadores que estão no departamento médico, Daniel, Bruninho, Saulo Mineiro, Eric Pulga e Ailon, o Ceará precisou se ajustar com novos nomes em campo. Conseguiu demonstrar atitude para criar boas chances no início. Acabou tendo um gol anulado por impedimento, marcou logo depois com Facundo Barceló. Mas, nos 40 minutos, o Ceará permitiu que o CRB crescesse. Foram várias as investidas, até que o gol do adversário saiu nos acréscimos com Hereda. Um pecado para quem ainda precisava construir a primeira vitória na competição. Sem ajustes, a volta para o segundo tempo foi traumática porque em poucos minutos o CRB acertou o travessão em lance com impedimento e depois conseguiu virar o jogo com gol de Romulo.
e aí a cobrança, que já era nítida nas arquibancadas do PV, ficou maior. As falhas defensivas preponderaram, escancarando que o Mancini precisará ter mais atenção nas próximas rodadas. Coube ao zagueiro Ramon o gol do empate de cabeça para amenizar o clima. Não houve, porém, descanso para o Vozão até o fim. A pressão do CRB foi grande e Richard precisou salvar. João Neto também quase marcou no final. Os torcedores que foram ao PV mais uma vez tiveram dissabor ao não ver a vitória na competição. Com muitos desfalques, Mancini precisará quebrar a cabeça para achar uma solução para a sequência. O próximo duelo será na sexta, diante do Novo Horizontino fora de casa. O adversário está na briga para entrar no G4, portanto, o embate será duro. Bom, pessoal, vistas aí as notícias, vamos agora aqui para uma análise do jogo, né? Eu já começo dizendo que eu não vi o jogo, infelizmente estava trabalhando, eu estava ouvindo o jogo, né? Pelo rádio e na internet. Mas agora eu pude ver depois os melhores momentos aí, né? Em vários canais aí, em vários tempos, né? Para várias edições, para ver realmente aqui como é que foi o jogo, né? Baseado só nos melhores momentos, não vi o jogo todo, né? Mas nem precisa ir muito longe para dizer que o resultado não foi o que a torcida queria lá, como todas as notícias falaram aí, essa também da frustração aí da torcida. E realmente é esse sentimento que fica na gente de frustração. Mais um jogo. Quem quiser, eu não vou lembrar agora assim, de cabeça em qual vídeo aqui na página para trás vai estar, mas eu acho que há uns vídeos atrás aí, né? Quem sou eu para dizer que sabia alguma coisa, que estava adivinhando uma coisa? Longe disso. Quando eu paro para ver aí o quanto de gente que tem bem mais conhecimento aí de futebol e tudo mais, de acompanhar os outros times e tal, de acompanhar a estatística, lance e tudo mais. Mas eu acho que há uns 2, 3 vídeos atrás aí, vocês podem procurar, quem quiser, quem tiver curiosidade. Eu falei algo mais ou menos assim, galera, cuidado com o CRB. Eu cheguei a ver um pouco só, assim, por alto, o jogo do CRB, um jogo do CRB, e falei, cara, até falei que vou acompanhar porque ia ser o próximo adversário do Ceará na Copa do Brasil. Então eu parei para ver um pouquinho lá, para ver o estilo de jogo do CRB, se tinha alguém aí assim que se destacava. E pelo jogo que eu vi, eu até falei, galera, cuidado com o CRB. E tá aí o resultado, né? Não tô dizendo que eu adivinha nada, nem que eu sabia nada. Eu só falei pra gente ter aquele um pouquinho assim de humildade, né? Calçar as sandálias da humildade e saber que não tem isso mais não, cara. Pelo menos até agora, até essa terceira rodada da Série B e jogo da ida da Copa do Brasil, o Ceará não tá justificando favoritismo nenhum, muito pelo contrário. O pessoal do CRB pelo menos já viu que vai encarar o Ceará onde for. Se for lá em Alagoas vai ter, jogando em Fortaleza também teve, né? O Ceará não conseguiu ganhar até o presente momento do CRB. O consolo da gente é que a próxima partida com o CRB vai ter que ganhar, porque se não ganhar vai ficar muito complicada a situação. Vai ter que pelo menos ganhar aí de 1-0 para... Acho que pelo regulamento vai para os pênaltis, mas o CRB está virando uma pedra no sapato e não é de agora. E foi mais ou menos nessa toada, né? Nesse sentido que eu fiz esse comentário aí uns vídeos atrás aí que eu falei, cuidado com o CRB, né? Pessoal, a situação não tá boa, né? Muita revolta, pelo menos aqui no Instagram. O pessoal falando aí, reclamando do time, reclamando de falha individual da defesa. Uma coisa totalmente natural, muito normal, a gente já está muito acostumado com isso, que é o pessoal falando mal do Mancini, né, como culpado. Mas antes de escolher uma dessas vertentes aí, uma dessas correntes, eu só queria lembrar pra gente, não é nem falar, é lembrar mesmo algumas situações que a gente tem vivido aí ao longo do ano com o time. Isso eu também falei nos vídeos atrás. Até pouco tempo, né, o time estava perfeito, estava ótimo. Todo mundo comemorando o título e alegre, estava dando tudo certo, tudo bonito, tudo bem.
artilharia, campeão e tal. A gente estava tirando onda. Eis que passam-se alguns dias, talvez um mês aí, né? E a situação se inverte completamente, né? Aquela alegria da torcida já se transformou em preocupação para muitos, revolta para outros. Mas é isso que a gente está vendo no Ceará. O que eu vi aqui dos melhores momentos, assim, no comentário do pessoal que eu li, primeiro, tomar o gol no final do primeiro tempo, ou seja, queda de concentração, né? Isso acontece com o Ceará, não é de agora, já há algum tempo, ou seja, o tempo vai acabando, o tempo tá chegando ao fim do tempo ou do próprio jogo e, sei lá, se cai a concentração e tal. Do que eu vi aqui, o cara que correu, fez o primeiro gol do CRB, o cara fez o que quis com o Matheus Bahia, ou seja, dava pra ter parado, não sei a jogada, não sei se era melhor fazer falta ali, pra derrubar o cara, trocar ali o gol por um amarelo, talvez. O vermelho não ia ser, porque não era o último. Mas o cara passou, fez o que quis e levou na frente. Ele fez o que o Saulo Mineiro não fez contra o Fortaleza lá naquele jogo. Naquele gol que ele atingiu a maior velocidade, a segunda maior velocidade aí do mundo. O cara ganhou na corrida e fez. Ou seja, mostrou o que deve ser feito, né? O cara fez o gol. Aí esse é um detalhe, o gol no final do primeiro tempo, o que não precisa ser psicólogo para dizer que é baixa concentração, o time vai largando achando que o outro time desistiu. E eis que na volta, né, para o segundo tempo, o Ceará já leva um gol com 4 minutos, ou seja, quem for da psicologia pode explicar melhor. Se desconcentrou no final do primeiro tempo e entrou desconcentrado no começo do segundo. Não tem outra explicação para isso. Tá, tudo bem, era bola parada e tudo mais, mas mesmo assim, cara, você conseguir fazer um gol, acho que pela primeira vez na Série B o Ceará ficou na frente, né? Até o gol de empate, pela primeira vez. O Ceará ficou na frente, pouquíssimos minutos, inclusive. E logo rápido, né? Se a gente for contar os 5 minutos que levou para terminar o primeiro tempo, mais o começo ali do segundo, mais 4 minutos, então em 10 minutos o Ceará levou 2 gols, né? A gente não conta com intervalo, não tava bola rolando, mas a velocidade com que o Ceará levou a virada. Ontem menos mal, né? Seria num cenário normal de jogo um empate. Estava perdendo por 2-1, um empate por 2-2. Mas quando você soma esse empate de ontem com as outras situações, com os outros resultados, começa a criar um alerta na gente. É isso que está acontecendo. Eu acho que o pessoal está comentando muito aqui, dizendo que liga o alerta e tal, já está na hora. A gente sabe que é o começo. Ainda faltam 35 jogos na Série B. 35 jogos. É muita coisa. Mas não quer dizer que a gente, como torcedor, como Hellis aqui na arquibancada ou no sofá, diante da TV, não acenda os nossos alertas, né? Por conta do nosso passado bem recente aí que a gente teve. Fazendo outra relação com coisas que eu já falei também aqui, em especial desde o ano passado que eu comecei a página, eu falei que aquele título da Copa do Nordeste veio na sequência da perda do Campeonato Cearense, né? E aquele título da Copa do Nordeste meio que anestesiou a gente, meio que iludiu a gente, né? Fez com que a gente, sei lá, ficasse com um óculos aí, uma vista meio embaçada sobre a real situação do Ceará, que recaiu sobre a gente, né? Quando da Série B. E essa anestesia, né? Essa falsa impressão que a gente teve ali ano passado na Copa do Nordeste, esse ano parece que ocorreu novamente, só que ocorreu mais cedo, né? Ocorreu no Campeonato Cearense, sem nunca tirar o mérito do título, dos jogadores, né, da equipe, da comissão técnica, de todo mundo, mas parece que a impressão que a gente tem, né, quem tá vendo o jogo do Ceará, é que o pessoal tá assim, já fizemos nossa parte, me dá o bicho aí, já tá bom por esse ano. Esse ano já deu o que tinha de dar e agora vai ser cumprir tabela. E isso pra gente que tá vendo cada dia, cada jogo, né,
o futebol do Ceará diminuindo mais, apresentando mais problemas, mais falhas defensivas, vai ficando um negócio muito esquisito, muito chato, inclusive de ver. O jogo do CRB eu achei feio, né? O jogo em si, o futebol apresentado pelas duas equipes. O Mirassol também não foi lá essas coisas, né? O que salvou foi a emoção que o jogo teve no contexto dele, né? Que no caso foi o empate do Ceará, quando eu estava perdendo por 2-0, e o gol de falta lá do Mirassol, que acabou decretando a derrota do Vozão. Só que esses dois últimos jogos com o CRB, independentemente de ser competição diferente, né, os times eram basicamente os mesmos, né? Um em Alagoas, outro aqui, mas tá meio esquisito, cara. Tá meio esquisito. O Ceará, simplificando a situação, simplesmente não consegue ganhar, não consegue segurar o resultado, não consegue se impor. Não vou aqui passar pano, né, longe de mim, porque eu não quero me meter nessas disputas de escolher um lado. A culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do outro, a culpa é de diretoria, a culpa é de técnico. Não quero fazer isso, não é passar pano. Mas a gente estava vendo aqui o restante das notícias, né, e os comentários do pessoal. O Ceará estava ontem com 5 desfalques, cara. 5 desfalques. 5 desfalques é a metade do time, né? Quando a gente fala da minha época de jogar na linha. 5. Metade. E entre esses 5, simplesmente o Eric Puga, o jogador que basicamente levou a gente nas costas aí, né? E conseguiu fazer com que a gente chegasse naquela situação do jogo da final, para que na ponta da chuteira aí, no coração, na chuteira, como dizia o Galvão, o Ceará conseguir aquele título lá do Cearense. E o Saulo Mineiro também, outra referência no ataque, né? Então fica difícil, né? O pessoal falou, todo mundo critica o técnico, é fácil criticar o técnico. É muito fácil, é muito fácil. O cara faz uma substituição, não dá certo, o cara que ele coloca falha e o time leva o gol, é muito fácil. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, o cara olha pro banco, pô, eu vou colocar quem? O cara se machuca, eu vou colocar quem? Já teve o problema do transfer ban que não permitiu com que os reforços viessem, para pelo menos dar aquele desafogo, né? Por assim dizer, em termos de elenco no time, para revisar e tudo mais. Onde a gente já lançou mão, né, se não me engano aqui, eu pensando na notícia, de 3 jogadores aí do Sub-20, a garotada. Eu concordo com isso, eu concordo que bote o pessoal para fazer esses testes de fogo, sim. Se tivesse ganho ontem, tava tudo ótimo, tudo perfeito, né? O Ceará ia ganhar a primeira, ia estar mais um pouquinho acima aí na tabela, fazer o que a torcida esperava. Mas eis que novamente, né? Essa sequência aí já vai para mais de mês, como o pessoal colocou aí, né? 7 jogos, se eu não me engano. E o Ceará não ganha. Considerando que a gente empatou, né, o segundo jogo da final, o Ceará não ganha. Então é uma situação complicada. Dos vários lados que estão se apresentando aí, né, em termos dessa disputa política que o Ceará passa agora, a gente vê que o pessoal começa, a gestão, vai buscar a gestão passada, as gestões passadas lá atrás. Eu confesso que como reles torcedor, o meu foco é no time ali no campo. A gente sabe, a gente entende que alguns fatores, principalmente os fatores financeiros, que é o cara chegar e não receber um bicho, o cara ficar com o salário atrasado, o cara ficar com a situação no clube ameaçada, acaba repercutindo dentro de campo. Porque é basicamente aquilo que o jogador pode fazer, né? O protesto do jogador, que é mais efetivo, não tenho nenhuma ilusão em relação a isso, mais efetivo que qualquer protesto de torcida em qualquer lugar, qualquer carreata, qualquer buzinaço, qualquer panelaço aí, que a gente possa ir fazer lá na sede, nas empresas do diretor e tudo mais. Não tem como. Uns pontos que eu queria destacar aqui sobre o elenco que a gente viu aí nesse começo de ano, né, e com o título no Cearense, na Copa do Nordeste, aqui teve os destaques do Puga, né, se salvou aí no time, e só. Eu não sei vocês, né, eu não acompanho a carreira de jogador, o cara aparece lá, um ou outro que a gente vê, né, que o Ceará vai, traz pra cá pra jogar, mas esses 3 estrangeiros que o Ceará trouxe, eu não sei vocês, mas eu não tô sentindo. Eu acho que um cara do Paraguai, né? Tal, cara do Paraguai e tal. Eu não acompanho a carreira, sei que tem todo um departamento que faz essa pesquisa aí, esse levantamento aí das qualidades do jogador para assessorar o pessoal, para fazer as contratações.
Mas a gente, quando. Infelizmente é isso, é coisa de torcedor mesmo, não tem como. Quando a gente vê o cara, o reforço chegando, principalmente estrangeiro, e olha que a gente não tá falando do pessoal do futebol lá da Premier League, não. Não é o pessoal da La Liga que tá vindo jogar aqui, não. O pessoal que tá vindo lá da Arábia lá jogar, não. É o pessoal daqui, Paraguai e tal. Já veio já veio colombiano e tudo mais. A gente não é gente de fora, não. De muito longe, não, digamos assim. Mas é que a gente sempre espera que esse cara chegue aqui. Eu penso assim, tá, tudo bem, o Campeonato Brasileiro a gente sabe que é muito difícil, Série A dificílimo, Série B, pelo que eu tô vendo esse ano, vai ser um dos mais difíceis que já teve, né? Por conta de vários contextos que estão sendo apresentados aí. Mas a gente, tipo assim, a gente espera, obviamente, quando chega um cara desse aí do exterior, pelo menos no Cearense, com todo respeito, de novo, com todo respeito a todos os times, que no Cearense o cara arrebente, cara. O cara dê show, que o cara faça gol, que o cara dê assistência. Mas nem no Cearense a gente viu isso. A gente vê assim um golzinho aqui, um golzinho ali. Eu sei que não dá pra fazer gol em todo o jogo. Não tô falando aqui de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo Fenômeno, não. Mas a gente sempre espera mais, cara. E esses caras vieram, tipo assim, pra o nível do Ceará financeiro, os caras vieram a peso de ouro, cara. Vieram pra agregar. Não lembro aqui de cabeça se foi. Eu acredito que sim, porque o Mancini permaneceu no final do ano passado por o começo dessa temporada, por indicação do Mancini, mas a gente espera muito, muito, muito mais, cara, desses caras, não tem como. É isso que a gente quer todas as vezes que o cara é escalado e tudo mais. Já tem gente pedindo mais minutagem aí pros meninos da base aí, pro Sub-20. Mancini ontem já conseguiu escalar 3, não sei se por opção ou simplesmente por falta de opção, por não ter mais quem colocar, né? Visto que tinha 5 aí no departamento médico, né? Então a situação começa a ficar complicada para o Ceará nesse começo de campeonato. Repito, é cedo, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, muito tempo para se recuperar. Eu só acho que com a história recente do Ceará, como eu, todo torcedor já fica preocupado, mesmo sendo um começo, mesmo não sendo ao final do campeonato ainda, pra gente ficar nessa situação. Mas ontem, eu acho que, se não me engano, por um breve momento, né, quando o CRB vira o jogo, por um breve momento, salvo engano, o Ceará ficou na zona do rebaixamento. Ou seja, na minha retrospectiva eu falo lá que o Ceará ano passado não entrou no G4 nenhuma vez. Ainda bem que houve um empate. O Ceará, inclusive, passou do CRB nos critérios de desempate. Ficou em 14º. Mas por alguns minutos, ontem, o Ceará já esteve na zona de rebaixamento. Então, mesmo tendo muitos jogos ainda pela frente, não tem como o sinal não alertar pra gente que é torcedor. O Ceará já esteve, repito, ainda que por alguns minutos, no Z4 na tabela do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Queira Deus, né? Queira Deus que o Ceará também visite o G4 em oportunidades, e o mais importante, né? Termine a última rodada dentro do G4. Mais uma vez eu repito aqui meu mantra: chegar em quarto colocado na última rodada é mais que o suficiente. O que vier após isso aí, mais do que isso, é lucro total. Mas com esse futebol e com os problemas que estão se mostrando para o Ceará, essa instabilidade que já começa a aparecer, a gente já está vendo aqui notícia de protesto, da torcida. Eu particularmente acho um pouco producente, digamos assim, que tem pouca influência e pouco poder, né? Respeito o pessoal que quer ir, o pessoal mais apaixonado, mais visceral, que acha que vai fazer alguma coisa, alguma diferença. Respeito as diferenças, as opiniões de todo mundo aqui, mas na minha opinião, né, dado esse contexto hoje do futebol altamente profissional, em que os jogadores ganham umas somas assim extraordinárias de dinheiro para jogar bola, eu vejo que alguns protestos da torcida têm pouquíssima efetividade, pouquíssimo resultado prático, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso?
Os jogadores hoje, eles são atletas profissionais, obviamente, fazem parte de um clube, mantém com o clube um contrato. É como eu falei uma vez aqui, quem tem time do coração somos nós, os torcedores. O jogador, ele tem contrato, ele não tem time, ele tem contrato. Então, desvencilhem da realidade aquela imagem de beijar o escudo, o jogador beija o escudo e tal. Obviamente com raríssimas exceções, que nós, inclusive no próprio Ceará, nós temos aí nossos eternos ídolos aí, que vira e mexe o pessoal posta aqui, muito de saudade, de nostalgia, né? Eu até brinco dizendo que a gente parece que fica stalkeando aquele ex que sabe que não vai voltar, né? Mais em forma de agradecimento mesmo, de reconhecimento desse pessoal que deu muito, que valorizou muito, que honrou muito, né? O manto alvinegro. Mas a realidade atual, gente, não é essa mais não, né? Aqui na minha bio eu falo da gente torcer meio estoicamente, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Eu vou ficar aqui discorrendo sobre aspectos do estoicismo, isso aí é assunto para outras coisas. Aqui é futebol, aqui é Ceará. E o que eu quero dizer quando eu falo de torcer estoicamente é basicamente o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente está vivendo esse estoicismo com o Ceará na prática por conta dos resultados. Não tem como fugir disso. A gente espera que o Ceará ganhe, o Ceará não ganha. O Ceará vai enfrentar um time que está 3 jogos sem vencer, ou 4 jogos sem vencer. O Ceará consegue, né, perder, o time ultrapassa o Ceará inclusive na pontuação na tabela. O Ceará mais uma vez fechou a rodada, ou seja, ciente de todos os resultados e mesmo sabendo que tinha que ganhar de qualquer jeito para pontuar, mais uma vez não consegue ganhar. Então sexta-feira já vai ter outra chance, né, com o time que agora, e eu já vejo um jogo até mais difícil também por conta das intenções da posição na tabela, né, da prospecção que o Novo Horizontino tem. Lembrando que o Ceará no passado foi goleado pelo Novo Horizontino. Zovão, não tem mais o mesmo time, já trocou todo mundo, excelente. Que isso vale lá na hora do campo, lá no gramado. Os jogadores não encarnem nisso, fica apenas na nossa lembrança da torcida. E o Ceará venha com um resultado positivo. Que não seja o empate, vou aqui deixar bem claro. Que seja a vitória. Então, sexta-feira, mais uma chance do Ceará dar a volta por cima. Seguindo das notícias aqui, a gente teve a entrevista do Mancini, teve também uma coletiva dele aqui, já está disponível aí para quem quiser ver no YouTube, a gente pode acompanhar. Mas são muitas palavras depois de jogo, muita coisa, vai tentar ser dada explicação, justificativa, mas no fundo a gente sabe que é só uma coisa que tem que acontecer a partir de agora: resultado. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ver o time lá, quando voltar o Pulga, o Saulo Mineiro fazer gol de bicicleta, de calcanhar, de letra, de tabela. A gente não quer mais isso. Eu tenho certeza que no momento atual a torcida quer uma vitória de 1-0, né? Gol, sei lá, no final e traga os 3 pontos. Chega uma hora, né, que a gente bota na balança e não, o trabalho, a base, não sei o que. E o treinador também, da mesma forma que tem jogadores profissionais, a gente tem treinadores profissionais, né? E o treinador no futebol brasileiro hoje sabe que ele depende de resultado. A gente fica imaginando, na semana em que o Ceará ganha o título cearense, a gente teve o jogo contra o Sport, no qual valia a classificação na Copa do Nordeste. O Ceará perdeu. A gente ainda sobre o efeito, né, da anestesia da comemoração do título cearense, a gente meio que deixou pra lá. Agora vamos fazer um exercício aqui de imaginação e vamos supor que o Ceará tivesse perdido a final do Campeonato Cearense. Obviamente, talvez, já que é uma suposição, poderia também ter ganho do Sport lá e ter passado de fase na Copa do Nordeste. Mas imagine a pressão que ia ficar o Ceará perdendo a final do Campeonato Cearense, até pelo tempo, né, exíguo que teve entre o título e o jogo contra o Sport. Não ia ter nem tempo talvez de demitir o Mancini, e o Mancini tivesse ato contínuo lá, a gente perdido a vaga na Copa do Nordeste.
Eu acho que eu falo aqui sem sombra de dúvida, conhecendo o nosso estilo de administração, né, da pressão que isso acaba acarretando sobre a comissão técnica como um todo, o Mancini já teria sido demitido, né? Algo que já se anuvia aí no horizonte, né? Eu já vi a gente aqui, pelo menos nas redes sociais, comentando que, já falando o nome de outros treinadores e tudo mais, não acho isso um exagero, porque mantenho a opinião que eu falei mais cedo, né? Não vou me contradizer aqui, que hoje futebol é feito de resultado, né? O Mancini entregou um resultado com o Campeonato Cearense, só que o ano do Ceará não terminou ali, né? O ano já continuava. Seriam 4 competições a serem ganhas. Nós temos ainda 2, né? Uma já acabou, fomos vitoriosos. A outra nós já nos despedimos, no caso da Copa do Nordeste. E ainda atualmente existem 2 em andamento, né? Existem, vamos colocar assim, numa visão bem otimista, bem de torcedor mesmo, de torcida apaixonada. Ainda existem 2 títulos que o Ceará está disputando, né? Obviamente a gente sabe da dificuldade da nossa realidade, mas principalmente pelo futebol que o time está apresentando, o que nos deixa um pouco desesperançosos, para não dizer, não vou falar desesperançosos, mas preocupados, né, com o resultado final, o balanço final aí do próximo jogo com o CRB no dia 23, né? Mais uma vez, com todo respeito ao time do CRB, que atualmente merece muito mais do que qualquer coisa que eu diga aqui, o respeito que a gente está vendo como o CRB está pelo menos jogando contra o Ceará. O CRB pode jogar na próxima rodada e perder de 10, não sei, mas pelo menos contra o Ceará. E uma coisa que eu percebi nesse jogo de ontem, no final do jogo, cara, a bola não entrou do CRB por, sei lá, às vezes sorte, como aquele primeiro lance lá do jogo que o cara perdeu na cara do Richard. Sem falar aqui na bola no travessão. Mas um aspecto que eu vi, se a bola não entrou por sorte, se o Ceará não merecia perder, acabou um empate. Mas a gente teve ataque do CRB, vamos colocar assim, presença do CRB na área do Ceará aos 48, aos 50 minutos, aos 52, ou seja, o CRB ele foi para cima sem desistir. Ao contrário do que o próprio Ceará apresentou no final do primeiro tempo, quando levou o empate, né? O CRB atacou o Ceará até o fim, tipo assim, o CRB não jogando no PV, não se recuou e conseguiu, se não me engano, 3 ainda ataques, né, entre os 48 minutos e os 52, 3 ataques aí, fora as chances, né? A gente viu aí os chutes. Quem quiser ver aí pode ver os melhores momentos que o CRB deu, teve bola que o Richard salvou. Muita coisa, né? Então, basicamente a gente está vendo o adversário do Ceará fazendo aquilo que a gente queria que o Ceará fizesse. E isso ficou bem claro no jogo do Mirassol e com o CRB já 2 vezes, final de semana e ontem. Então, muito trabalho aí pela frente. Hoje com certeza foi descanso, né? Não tem como, faz parte. Mas a partir de amanhã, cara, foco o trabalho. Sei que vai ter viagem, né? Porque vai ser lá no interior de São Paulo de novo. Desgasta um pouco, mas recuperar o que puder recuperar. A gente não sabe se até lá já vai ter volta de alguém desse pessoal que estava aí no departamento médico. Mas algo é certo, o Pulga faz muita falta. Muita falta por conta da carência, da necessidade, da falta de criação que o Ceará tem. Eu, obviamente, os melhores momentos, existe uma edição do jogo, não vi o jogo completo, a reprise do jogo, né? Falta de tempo mesmo. Mas confiando aí nos editores aí que colocam aqueles melhores momentos, eu vi o CRB produzindo mais, por assim dizer, muito mais que o Ceará. Então aquilo que a gente quer que o Ceará faça, a gente está vendo os outros times fazerem. Quando vê aquele gol de falta lá, aquela superação que o Mirassol teve, infelizmente diante do Ceará, e o CRB aí por 2 partidas, encarando o Ceará de frente, ganhando uma em casa e empatando outra aqui. Então
é abrir o olho mesmo, entendeu? Saber que, mais uma vez, vira a página, né? O jogo contra o CRB acabou. Foco total agora é no Novo Horizontino. Para tentar, vamos lá, vou repetir de novo, já deve estar ficando chato aqui nesses vídeos. Mais uma vez, tentar voltar lá do interior de São Paulo com 3 pontos. Para ver se dá uma descolada lá de baixo, ver se dá um fôlego para aliviar a pressão. Eu não tomo partido aqui de diretoria, de conselheiro. Eu quero o treinador tal, eu quero que o técnico saia, eu quero que o técnico saia e venha outro. Eu vi até um comentário aqui de um cara, colocou um post até interessante, o cara falou, olha, para demitir tem que pagar, e para chamar outro tem que pagar também. Então chega uma hora que você vê assim a situação e, cara, vai ser isso daí e acabou. É o que a gente tem, né? Eu só queria que, como o Mancini falou, né, que houve uma superação muito forte aí do time, né, em termos de união, para ganhar ali o campeonato cearense, que isso voltasse. E a gente vê que realmente se perdeu. A gente, quando para pensar e ver que o time, mesmo diferente, mesmo ontem muito desfalcado, né, muito descaracterizado no jogo de ontem, mas a gente não tá vendo aquilo que a gente viu no cearense, pelo menos principalmente nos clássicos, né? Aquela disposição, aquela garra, né? Mais uma vez fica na nossa imagem aí os lances de superação, de garra que o Ceará teve nos 2 jogos da final contra o Fortaleza, e aquele jogo e o gol lá, o lance do gol que o Ceará levou contra o CRB lá em Alagoas, o pessoal andando em campo. Cara, isso é muito doloroso mesmo, porque parece que os jogadores estão no nível assim de, olha, eu ganhando vou ter meu salário, eu perdendo também, então vou fazer isso daqui. Tá faltando um certo estímulo, eu não sei, não tô falando em mais dinheiro não é isso não, gente, mas parece que tá faltando vontade dos caras, entendeu? Eu não tô querendo que o pessoal vire craque, vire um Messi da noite pro dia, não é isso, mas um pouco de vontade. Às vezes o futebol é bom, se torna bom por isso, né? Porque ele não é só técnica, não é só arte, também tem um pouquinho lá da raça lá, da doação, entendeu? Do companheirismo, de chegar, sabe, dividindo, de correr, de fazer cobertura, aquilo tudo que a gente está acostumado a ver, que tanto aplaude aí quando a gente está lá no estádio. E o Ceará tá meio apático, né? A gente vê que o jogo do Ceará tá ficando feio, não tem um padrão de saída de jogada, uma bola parada, uma jogada ensaiada, um drible que rompa aí as linhas da defesa do adversário. Não sei se isso é só falta do Pulga em si, ou o Pulga voltando, será que ele já vai ter ritmo 100%, ele vai voltar no banco para entrar no decorrer da partida, a gente não sabe nada disso. Mas tá ficando complicado. Mais uma vez, o nosso alerta aí, o Ceará esteve por alguns minutos na zona de rebaixamento esse ano, ou seja, isso já aconteceu na 3ª rodada. Ano passado, durante todas as 38 rodadas, o Ceará não esteve na zona de classificação no G4. E esse ano, com apenas 3 rodadas, nós já estivemos, ainda que por alguns minutos, no Z4. Então, pensar. Quero encerrar aqui dizendo que, mais uma vez, eu torço o Ceará, eu não torço divisão, né? Eu não torço campeonato. Se o Ceará subir, que é o que a gente quer, vou continuar torcendo. Se o Ceará continuar na B, vou continuar torcendo o Ceará. Se o Ceará, por algum motivo, cair para a Série C, vou torcer para o Ceará na Série C. Porque quando eu comecei a torcer Ceará, eu nem entendia o que era divisão, nem entendia o que era o campeonato, federação, não sabia nada disso. Fiz uma escolha livre, né? Me sinto satisfeito com ela e não vou ficar dizendo que nunca vou abandonar, e abandonar assim que o time não consegue perder uma ou empatar outra. Então não vou ser assim. É óbvio que a gente se chateia, é óbvio que não é o que a gente quer, mas insisto, né, pra gente torcer estoicamente, lembrando que a gente não pode deixar que um time de futebol, seja ele qualquer, seja ele do Ceará, seja qualquer outro time, seja responsável por nossas alegrias, nossas emoções, num termo definitivo, né? Todo mundo depois de ontem, hoje foi pro seu trabalho, de cabeça cheia,
ouviu brincadeira, ouviu zoação, mas isso faz parte, é porque é cultural nosso. É até, digamos assim, uma válvula de escape, né? Um desafogo que a gente tem nessa lida aí, nessa batalha do dia a dia. Mas assim, a gente não pode deixar que um time de futebol, que basicamente nem sequer sabe que a gente existe, uma coisa é fato, a gente fala que o nome de dirigente, xinga o cara, xinga a família do cara, e diz que o cara é isso, que o cara é aquilo, mas no fundo, o cara nem sabe quem é a gente. Eu talvez conheça ali um ou outro que tenha enchido o saco lá, que apareça e tudo mais. Mas dentro do espectro assim da torcida, nós somos só mais uma daquela multidão, principalmente da torcida gigante que o Ceará tem. Então, vamos pro estádio, vamos torcer direitinho. Ah, eu quero protestar. Pode protestar de maneira pacífica, ordeira, sem quebrar lei nenhuma e fazer o que deve ser feito. Não tá querendo ir pro jogo? Não vai pro jogo. Vai pro jogo? Vai pra torcer. Entendeu? Vai pra aplaudir. O time tá perdendo? Aplaude. O time tomou um empate? Grita. Fazer o que a torcida tem que fazer, né? E não simplesmente achar quando o time não vai bem, vaiar e perdeu tudo, não quer mais. Gente, o Ceará não é responsável pela nossa felicidade, né? O futebol como um todo e esse aspecto do futebol, esse pequeno pedaço do futebol que a gente escolheu para se interessar, para procurar saber, que se chama Ceará Sporting Clube, ele não é o responsável pela nossa felicidade. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, né? Nós não temos controle sobre o resultado dos jogos do Ceará. Guardem isso na cabeça de vocês. Nós não temos poder nenhum de interferir no resultado dos jogos do Ceará, ou melhor, talvez até tenhamos poder se a gente jogar alguma coisa lá no campo e por conta disso o Ceará perder ponto, alguma coisa do tipo. Mas em termos de realização mesmo, e aqui eu estou falando de aspectos bem metafísicos de realidade, o que a gente pode fazer é o que? É torcer, é esperar, é querer, é se emocionar, é vibrar, é gritar, é cantar, tudo que a gente já faz lá na arquibancada e não passa daquilo. Mas não vamos ter a ilusão de que a gente como torcida, eu vou definir, eu vou decidir porque eu quero. Muitas e muitas vezes, como ontem, como sábado, o jogo da Copa do Brasil, como no jogo contra o Mirassol, a gente queria que o Ceará ganhasse e não aconteceu. Ou seja, isso nos ensina alguma coisa. Não é porque algo é da minha vontade que essa coisa vai acontecer. E o futebol ele é muito bom por isso. Eu gosto de futebol por conta disso. Não é o que a gente quer que vai acontecer. Vai acontecer o que é para acontecer. Que chato ia ser, eu acredito que seja, se o nosso time ganhasse todas as partidas e todas as competições. Ia ser muito chato. Alguém pode até dizer que não, ia ser a melhor coisa do mundo. Mas, gente, eu acredito em mim. E deve ser muito chato, né, o time que não perde. O mais importante é a gente ter esse vai e vem, esse sobe e desce das nossas emoções para ter um pouquinho de equilíbrio. Obviamente, como falei, dentro de um limite, dentro de um equilíbrio, digamos assim. Não fazendo disso, de um jogo de futebol, de um time de futebol, uma razão de viver, algo que vai afetar a minha vida além daquilo. O jogo acabou, 90 minutos, acabou o jogo, volto para minha vida. Se for para lembrar, para conversar com um amigo no outro dia, na roda de bar, na conversa do trabalho, a gente brinca, a gente conversa, a gente faz mesmo, isso é a vida. E não deixar que essas coisas negativas, né, essa revolta, essa raiva, o que tá, às vezes muita torcida, o pessoal fala, deixa muito preocupado por conta disso, o pessoal fica muito nervoso e com raiva e querendo agir porque eu posso, porque eu faço. Gente, não vamos entrar nessa não. A gente pode, deve sim, como torcedor, torcer, nada mais que isso. E continuar torcendo sempre. Não é porque o time perdeu que acabou não. Como eu falei, não vamos ser hipócrita, né? Que até uns dias atrás a gente estava gritando que era maior, que era isso, que era aquilo. Passa-se um mês e a gente começa a criticar as mesmas pessoas. Eu fico pensando como deve ser na cabeça de um jogador que ouve num dia o cara gritando o teu nome, que fala que você é o tal, que diz que você é isso, canta com você, e dali a poucos dias está dizendo que você não presta, que você tem que sair, que você tem que ficar no banco, que você não sabe jogar. Eu acho que esses caras tendo uma base psicológica boa, eles vão pensar, cara, isso é normal, se é sempre assim. Técnico a mesma coisa, né? Os únicos que podem realmente ser apaixonados pelo clube somos nós, a torcida. O resto é profissional e não vai estar muito preocupado, né, com o resultado não. Aquele meme lá do cara falar, a gente que é jogador sofre igual a torcida. Eu acho que não sofre não, né?
Até porque o Ceará que empatou ontem, eu tenho certeza absoluta que o elenco, pelo menos quem entrou em campo, descansou hoje, né? Ganhou uma folga. E a gente que é torcedor não. Eu garanto a vocês que a gente ontem, depois do jogo, voltou para casa e hoje teve que trabalhar bem cedo. É mais para manter isso em mente mesmo, para não esquecer que é futebol, não é a nossa vida, é uma válvula de escape, é um aspecto cultural nosso, legal, gostoso, né? Diversão, é barato, né? Para não concordar com o que o pessoal fala, é o ópio do povo, assim, é uma forma de deixar a gente aí bestializado, alienado da realidade, mas é bom, de vez em quando um joguinho de futebol a gente assistir de maneira salutar, dentro dos limites aí de liberdade e tal, sem exagero, sem beber demais, sem colocar a vida em risco, nem a vida de outra pessoa em risco. E guardem essa frase que eu falei também já aqui na minha página algumas vezes. Vou deixar na minha bio aí pro pessoal decorar. A Kombi do Ceará não passou na porta de ninguém. A gente não prestou concurso para torcer Ceará. Tudo que a gente faz, desde de ficar na fila para comprar um ingresso caríssimo, como é, até comprar uma camisa caríssima, como é, até ficar se sujeitando lá aquele aperto, aquele rush no transporte público para ir pro Castelão ou pro PV um dia de jogo lá. A gente faz porque gosta, porque ama, né? Porque quer. A gente não é obrigado a nada. Então, o que a gente faz é livremente e vamos continuar fazendo. Mas fazendo só o que a gente é para fazer, torcer. Se o time ganhou, torce. Se o time empatou, torce. Se o time perdeu, torce mais ainda, porque deve talvez ser um protesto melhor do que qualquer coisa, qualquer grito, qualquer ameaça na porta de clube, na sede do clube. O jogador que perdeu, empatou, tá saindo de campo de cabeça quente e tal, até porque são profissionais, então deve acontecer mesmo, os caras devem se emocionar, devem se envolver. É óbvio que eles não querem perder. O cara, depois de um resultado desse aí adverso, sair de campo e ver o torcedor de pé, aplaudindo, cantando até o final, deve ser um negócio muito legal. Então, começar a fazer essa diferença, né? Vamos começar a torcer. Tem falhas, tem críticas a serem feitas? Tem, vamos fazer. Mas deixar de torcer nunca. Então, não estou feliz, não estou satisfeito no Ceará, não vai para aqui mancada, não vai para o campo, não vai para o estádio. Quando o Ceará, você achar que o Ceará merece, né, a sua presença, aí você vai. Mas quem for lá, quem estiver lá no estádio, cara, canta até o fim. A gente se orgulhou tanto, né? Tirou tanta onda disso. Canta até o fim, vibra até o fim. O time ganhou, vai com o time até o fim. O time que tá empatando, empatou, fica com o time. O time perdeu, fica com o time também. Eu aposto que essa atitude, assim, quando o jogador olhar para a torcida, né? Ver a torcida cantando, você perdendo, uma noite não muito legal, mas ver a torcida ali junto, eu não sei, né? Não sou da área de psicologia, mas eu acho que vai ter um impacto bem forte no cara. Quando o cara olhar, ver que o time tá perdendo ali, né? Na frente da torcida dele, e a torcida não para de cantar, não quer cantar, tá desanimado, né? Realmente tá triste, não vai contrariar a realidade. Aplaude, levanta e aplaude o time até o final, né? Xingar é fácil, criticar é fácil, mas vamos tentar fazer esse esforço aí, vamos passar esse recado aí pra torcida. Vamos pro próximo jogo lá, quando tiver o jogo aí no PV, no Castelão, vibrar até o fim. Se for o resultado que a gente quer, ótimo. Se for o que a gente não quer, vamos encarnar aquilo que a gente é, torcedor, né? Eu não sou ganhador, eu não sou utilizador de vitória do time. A gente é torcedor e torcedor torce. Então, pessoal, por enquanto é isso. Talvez a gente volte aí num pré-jogo aí na sexta-feira do Novo Horizontino contra o Ceará. Valeu!